Todo mundo certo? Câmera 1 foi. Câmera 2 foi. Mais pra trás, Everton. Isso. Cor e som. Ação! Então, muito bem, vou te perguntar agora, porque a gente basicamente já conversou das outras vezes lá, mesma coisa, tá? Aí você responde pra mim, então a gente vai estar captando aqui o que o Magato te falou. Vou te pedir que tu te apresente, então, agora de início, diga o teu nome, apelido, né? Idade, profissão. E eu sou morador de Eldorado desde... Se esqueceu alguma coisa, a gente volta e refaz, tá? Nome, apelido, idade, profissão, e eu sou morador de Eldorado desde... Meu nome é Elson Marcelino da Silva, apelido conhecido por Nenê, e nasci no dia 31 de outubro de 1945. Moro em Eldorado do Sul há 79 anos. E a profissão? Agricultora. E a idade? A minha idade é 79. Vou fazer 80, né? Logo ali. Uhum. Quando tu chegou aqui, o que tu encontrou aqui nessas terras? Como é que era a situação da... que era a granja na época, né? Mas como é que tu encontrou quando chegou aqui? Quando nós chegamos aqui, que a gente veio da Barra, a nossa mudança da Barra para Eldorado do Sul foi de tração animal. Foi carroça, com os boi, a gente fez a mudança com galinha, com porco, e tracionado também com carroça tracionado com animal. Então a gente veio para aqui para plantar arroz. Meu pai fez um contrato, o Mário Ribeiro, fez um contrato com o Alvício Heller, de parceria. Então a gente veio para plantar arroz aqui. Então a gente veio para cá, meu pai plantou arroz aqui por muitos anos. Depois ele se aposentou e eu continuei plantando. Até 1982, 83, por aí eu parei. Foi quando Eldorado, 88, aí se emancipou. E aí, como é que tu encontrou essa situação aqui? E Tinha aí, alguma coisa, não? Eldorado não tinha, era município de Guaíba. O nome aqui era município de Guaíba, Granja São Pedro. Então aqui só tinha a plantação, a agricultura, a pecuária, e vizinho nós tinha aqui o seu Eduardo e depois o seu Arno Cran. Então, é os vizinhos que a gente tinha. E aí tinha os empregados do falecido Alvício, que era na quadra, lá na beirada do rio. Então, a gente não tinha vizinho aqui. Então, era tudo campo, mato e plantação. E a pecuária, que existia nesse local quando a gente veio para cá. Agora eu quero que tu conte um pouquinho pra gente como é que foi a tua relação assim com a agricultura. Tu sempre gostou de trabalhar com a agricultura? Como é que era a rotina da tua vida de lavoura? Tu abriu mão de muita coisa na tua vida para trabalhar com a lavoura? Como é que foi isso tudo? Sim. A dificuldade maior que eu encontrei aqui, a dificuldade, foi que a gente veio para cá, então eu comecei a estudar com 14 anos. Nós não tinha colégio porque o município era um município pequeno, município de Guaíba, então a gente não tinha. Então conseguimos depois, o doutor Alvício Heller conseguiu com o prefeito de Guaíba para trazer uma professora para nos dar aula, que é a professora Wanda, foi a minha primeira professora. E a dificuldade que a gente encontrou maior aqui no campo foi que a gente não tinha assistência nenhuma aqui. Tu tinha que ir para Guaíba, fazia um trajeto daqui para Guaíba de 12, 13 quilômetros do município para Guaíba. Tu tinha que fazer de tração animal ou de a pé. Então, tinha que levar as cartas para o banco, tudo, eu fazia. Tinha uma charrete, a gente botava o cavalo na charrete e ia para Guaíba. Então essa era a nossa grande dificuldade no município.
porque a gente não tinha colégio, não tinha assistência médica, tinha que ir para Guaíba. Então, o transtorno maior era esse. Mas, naquele tempo, eu acho que, graças a Deus, a gente tinha bastante saúde, a gente enfrentou tudo isso aí. Você trabalhou bastante com agricultura e com a pecuária também? Sim, trabalhava na agricultura, plantação de arroz, né? E na pecuária, com gado também. A gente arrendava o campo, então nós tínhamos gado, então e a pecuária, gado de corte. E deixávamos no novilho, depois vendia, colocava outros, passava 1 ano, 2, vendia aqueles novilhos. Então era nosso, que nem diz o ditado, nosso ganha-pão, era isso aí, a agricultura e a pecuária. E hoje em dia, assim, quando tu vê, por exemplo, um prato de arroz na mesma pessoa, a carne, todos esses alimentos que vocês produziam também, como é que tu vê isso aí no sentido, tipo assim, há muito trabalho, cuidar da planta, cuidar do animal desde o início, esse esforço que tu fazia, levantava cedo, como é que tu vê isso hoje em dia? Assim? Olha... Porque muita gente acaba não vendo que é difícil para cá. Sim, que era difícil. Quando a gente começou, a gente veio para cá, meu pai veio para cá, foi em 46, então a plantação de arroz, a agricultura, tu arava a terra tudo com boi. Nós não tinha trator, naquele tempo não existia trator, então tu arava com boi. Descava a terra com tração animal também, com os boi no disco, né? E depois sameava o arroz tudo à mão. O arroz, tu tinha um samburá, botava na frente, botava o saco na lavoura, o saco de 50 quilos, e tu ia lá, enchia o teu samburá e ia sameando. Sameava, ia sameando, voltava 4, 5 metros assim, fazia outro, voltava sameando, né? Então era tudo no braço, braçal, que nem a gente dizia, né? Para colher o arroz, a mesma coisa, cortava na foice, com foice, fazia as medas lá na lavoura, depois, então, quando tu ia trilhar o arroz, puxava com tração animal, aquelas medas lá da lavoura, a palha, com o cacho do arroz, puxava para a trilhadeira e aí a trilhadeira estava fora da lavoura, tu trilhava o arroz, ensacava e levava para o engenho o arroz ensacado. Então, essa aí era a grande dificuldade. Agora, hoje não. Hoje tu trabalha, eu já peguei no final trabalhava, eu tinha trator, eu tinha ceifa, eu tinha reta escavadeira. Então hoje tu trabalha em cima de uma máquina com trator gabinado, tu tem ar-condicionado, tu sai como se tu fosse passear, tu larga de tardezinha no serviço, tu não soa a camisa, não transpira o corpo, porque tu tem o ar-condicionado na gabina do trator. Então isso aí melhorou 100%. E também para cortar o arroz, tu trabalha com 2 empregados, no máximo 3. Trabalha um na máquina cortando e os outros 2 no graneleiro, tirando o arroz para fora. Lá o caminhão está esperando, tu larga dentro do caminhão, o caminhão transporta para o engenho aquele arroz a granel. Então hoje em dia é uma facilidade medonha para te plantar arroz. E, na tua opinião, a agricultura e a pecuária, eles foram responsáveis por manter a sobrevivência das pessoas até se emancipar a cidade, sustentar tudo isso? Foi a única coisa que possibilitou surgir o Eldorado hoje? Sim. Foi, então aqui em Eldorado, a gente, que mantinha o município aqui era a pecuária e a agricultura. Mas o prefeito de Guaíba nunca olhou com bons olhos o município de Guaíba, que era a Granja São Pedro, né? Então a gente estava aqui praticamente sem recurso nenhum. Então não tinha recurso para a gente poder melhorar assim, ter mais possibilidade. A gente levantava 4 horas da madrugada, saía para a lavoura, voltava 9h30, 10 horas da noite. Tu não tinha domingo, tu não tinha sábado nem domingo. Tocava sempre os dias que chovia, que tu tinha teus dias que tu descansava. Os outros dias não tinha feriado, não tinha domingo, não tinha nada, porque tu tinha que estar na lavoura, né? Então,
A maior dificuldade sempre a gente encontrou foi aí. E então, e a gente trabalhava com bastante gente na lavoura para poder colher o arroz e transportar para o engenho. Falando um pouquinho da rotina agora do trabalho com a lavoura, né? Uhum. O que tu comia quando tu ia para a lavoura? Assim, qual era a importância da alimentação para se trabalhar lá? E quando azedava a comida, o que acontecia nessa função? Era outra. A gente saía de manhã, já tu levava a tua, a tua vianda de comida, que era o arroz, a carne, e na outra vianda levava o feijão, porque o feijão o feijão era uma comida que qualquer coisinha ela azedava, você pegava o sol, então tu levava comida separada. E levava 1 litro de café e pão feito em casa. E aí era a tua alimentação do dia todo, de manhã, meio-dia, de tarde e de noite. E muitos dias, aí tu chegava lá na lavoura, tu escolhia uma árvore, colocava a tua comida na sombra lá. Aí quando tu ia fazer a refeição meio-dia, as formiguinhas tinham tomado conta da comida, tu chegava lá, abria a tampa assim, ó, aquilo chegava a ferver dentro da panela. Aí o que tu fazia? Talvez tu estava sozinho, tinha outro, não tinha mais outra pessoa, o que tu fazia? Tu botava fogo ali no cone, sempre tinha uma folha velha lá no meio da lavoura, botava a folha ali, botava fogo no cone e botava a panela em cima. Aí as formigas começavam a sair, né? Esquentava a panela e aí a gente comia a comida assim. E quando azedava, a gente sempre trabalhava com 10, 12, 8 pessoas, azedava, então tu tirava aquela comida, jogava fora, e aí cada um te dava uma colher de comida. Em 10, tu enchia a tua vianda de novo de comida. Então ninguém passava fome ali por causa disso aí. Agora, a dificuldade maior era a água. A água, tu tinha que tomar água do açude, água lá, dentro do coelho lá, tu tinha que arredar a boiadeira, aquelas troças verdes, que coisa, né? Para pegar uma aguinha mais fresquinha embaixo ali, para te tomar. Senão tu ia tomar aquela água em cima, tomava com as mãos, enchia as mãos e tomava água. Então, a parte mais de cima era uma água quente. E para baixo era uma água, já vinha ficar mais fresquinha para te tomar, matar a sede. Antes, aqui na cidade, que não era cidade na época ainda, né? Uhum. Os armazéns mantinham tudo abastecido, assim, né? E a tua família tinha um armazém também. Como é que era a vida, assim, de armazém, de dono de armazém, e a importância dos armazéns na época, assim, como é que foi? Meu pai começou, porque aqui, como eu falei, a gente não tinha... O armazém mais perto era na Sanssouci. Então, se o pai ia Guaíba, então tinha o atacado. Vamos cortar só um pouquinho, peraí. Deixar as coisas para o barulho da rua. Vamos cortar um minuto. Tem que pedir para elas... pedir para eles parar de conversar. Não, eu não vou ajudar. Tem que tirar embaixo. As cadeiras não estão fazendo barulho? Eu vou colocar aqui. Ninguém se mexe nessa cadeira. Tá muito, não? Da cadeira, tipo. É isso que eu perguntei. Não. Não? Mas eu não tô escutando aqui, tô escutando. Tá bom. Eu tava ouvindo só a cadeira e ela ouvindo os barulhos da rua. Eu não tava ouvindo os barulhos da rua. Ela ouviu a cadeira. Não cortou, continuamos. Eu não vi, a última pergunta, não me lembro mais. Não, eu faço de novo agora, não se preocupe. Podemos voltar? Ou vai ter de novo ali? Não, tá continuando. Ah, tá. A pergunta era a seguinte, né? Antes os armazéns, eles mantinham a cidade, aqui onde não era cidade ainda, né, abastecido, e a tua família tinha um armazém também. Eu te perguntei como é que era essa vida de dono de armazém, se eram importantes os armazéns aqui na época também, como é que foi esse processo? Bom, o meu pai, ele tinha que ele tratava naquele tempo, era uma despensa que ele tinha, então ele comprava em Guaíba, ia lá no atacado, no Munari, em Guaíba, ele trazia tudo de 2 sacos de farinha, 2 sacos de açúcar, e aí aquilo ali dava para 10, 15 dias, depois voltava de novo a Guaíba para manter de novo a despensa que a gente tratava. A despensa é que tu fornecia para os teus empregados pelo mesmo preço. O pai não ganhava nada, pelo mesmo preço
que ele comprava lá do Munar. Ele não botava 10%, nem 20%, nem 10%, não, repassava, porque os empregados que trabalhavam na lavoura tinham que sair daqui e perdiam um dia de serviço. E na Sanssouci ou Guaíba para fazer as suas compras de alimentação. Então, perdia o dia. Então, meu pai trazia, fornecia para eles, então tinha essa dispensa, tinha café, tinha erva, tinha sal, açúcar, então todo mundo precisava, uma alimentação básica para aqui. E as pessoas que trabalhavam tinham sempre lá de casa, tinha galinha, tinha um porco, então era carne. E o pai carneava um boi uma vez por semana, por mês, tirava um pouco da carne para a gente usar, a gente não tinha luz, não tinha geladeira, a gente comia muito o charque, fazia o charque, então era a nossa carne, a alimentação. E depois, quando o meu pai parou de plantar e eu continuei, aí ele abriu um armazém. Então aí já começou a fornecer no armazém, então fornecia para a Roseira Brasileira, que é vizinha aqui de Eldorado Sul, que hoje é Eldorado Sul também, né? Mas era a granja da Roseira Brasileira. Então ele fornecia para a Roseira, fornecia para o pessoal aqui. Então de lá vinha, naquele tempo, as pessoas não traziam dinheiro. Eles traziam as fichas. Umas fichas, aí fazia R$20, R$5. Naquele tempo não era reais, eu não me lembro bem, era cruzeiro. Então trazia ali R$5, R$20, R$10. Então o cara comprava, fazia o rancho dele, deu tanto, ele te pagava com as fichas. Aí no final do mês, meu pai ia na Roseira, nos donos lá das lavouras, que é Oscar Maroco aí na Roseira, então eu ia lá e trocava, levava as fichas, lá eles faziam as contas, aí eles davam dinheiro e eu fazia o meu pai vinha de volta com dinheiro. Então não existia dinheiro, a pessoa não tinha dinheiro no bolso, era tudo com ficha. Aí no final do mês, depois eles acertavam lá, pagavam, que sobrava, e trabalhava com as fichas. Aí foi como começou a crescer mais o município, dar mais condições das pessoas ter um lugar para fazer, para comprar, para ter. Mas não tinha luz, né? A gente não tinha luz, não tinha nada. Era esse lampião, a vela e com pressão, com querosene. Depois de muitos anos que veio, nós casamos em 69, a luz veio para cá, para nós aqui, eu acho que em 72, 73, que aí Guaíba colocou a luz aqui. Esse é o pica-pau, tá? Na casa. Como é que foi para ti participar do processo de emancipação da cidade, tá? Por que tu decidiu participar disso? Bom, o processo de emancipação eu participei também, mas eu continuava ainda na agricultura e na pecuária, plantando. Aí eu já não plantava mais no município aqui, que é o município de Guaíba, Granja São Pedro. Aí eu me mudei para Monte Alegre e fui plantar nas terras do doutor Fernando Crefe. Então, eu vinha nas reuniões, participava, e tinha muita reunião que eu não tinha condições de vir, porque eu tinha que andar 30, 40 quilômetros, e as reuniões sempre eram de noite, e eu saía do serviço 10 horas da noite. Aí a gente já estava equipado, com os tratores, com tudo para trabalhar, então a gente aproveitava, trabalhava até as 9, 10 horas da noite. Então era muito tarde, então eu participei da emancipação de Eldorado do Sul, porque aqui a gente não tinha um posto médico, não tinha colégio era uma casinha que tinha ali, tinha uma meia dúzia de crianças, e o colégio aqui foi aonde eu estudei, o padre Antônio Vieira, que tem até hoje ali. Então, e depois aí o Davi, aqui na Medianeira, que antes era município, depois passou a Medianeira, quando o Fernando Gageiro fez o loteamento aí. Então, aí eu participei, foi uma honra também a gente lutar para ver se emancipava, para a gente poder ter um lugar, uma cidade, um nome de uma cidade
e ter um posto médico, o ônibus não entrava, a pessoa tinha que descer daqui para a faixa de a pé, no barro. Não existia nem rua, eram as estradas, que nem a gente dizia, os trechos para te caminhar aqui. Então, a gente lutou e teve bom senso de que a gente se emancipou. Tu me falou uma frase quando a gente fez a gravação da outra vez, gostei que tu repetisse ela. Tu disse assim, que era a coisa mais triste a situação disso aqui. Ah, de Eldorado? Isso, aí tu pode repetir essa frase, por favor? Sim, claro. Olha, aqui Eldorado era uma das coisas mais tristes a gente viver aqui, trabalhar e ter uma vida que tu sempre pediu a Deus que te desse uma vida melhor, né? Para tu ter recurso de um posto médico, de coisa. E aqui a gente não tinha nada, não tinha nada. Foi criado o loteamento aí, abriram as ruas de empreitada, de foice, de pá, assim, e o pessoal foi vendendo, e o pessoal foi comprando e estava se instalando aí, e não tinha rua, não tinha nada. Quando nós se emancipemos, aí que começou a trabalhar nas ruas, a fazer o que era preciso ser feito, aí começou a melhorar o município. E trabalhar nas ruas, não sei se posso dizer agora ou depois. Não, pode começar. Aí então fui convidado para assumir, quando aí se emancipemos, aí o prefeito, o Gêmeo Ricardo Gonzatti, foi o primeiro prefeito de Eldorado Sul. Então aí ele me convidou para assumir a Secretaria de Obras. Aí eu já tinha parado de plantar, porque o governo tirou o nosso incentivo agrícola, que era o preço mínimo, era um seguro que tu tinha da lavoura, tu tinha que fazer particular e era muito caro, e não tinha mais preço mínimo. Então, aí tu ia plantar, tu não sabia quanto é que tu ia vender, o que tu ia vender, quanto é que tu ia te pagar pelo arroz. Então, aí eu parei, eu digo, não vou botar tudo fora que eu adquiri até agora. Então, aí eu parei de plantar. Aí foi quem estava no processo de emancipação, aí a gente se emancipou, o prefeito foi candidato a prefeito, o Gêmeo, ganhou as eleições, e aí me convidou para me assumir a secretaria. Aí eu brincando da despesa em cá, um plantador de arroz, um agricultor, vai vir para dentro de uma prefeitura, assumir uma secretaria que não tem prática nenhuma, tem prática lá na lavoura de plantar, de trabalhar com gado, trabalhar na lavoura com os tratores, mas tem conhecimento para nivelar, tirei curso, trabalho com aparelho, topografia, mas administrar uma secretaria eu não tenho prática. Eles não precisa te preocupar, nós vamos fazer um curso em Osório. Eu já falei com o prefeito, nós vamos ficar lá 15 dias fazendo um curso. Tu vai assumir a Secretaria de Obras, tu vai ficar na Secretaria de Obras lá de Osório. O que vai assumir a saúde vai para a saúde, o que vai assumir a fazenda vai ficar na Secretaria da Fazenda, na indústria, tudo. Então, cada um na sua secretaria para saber como é que tu vai iniciar o teu trabalho dentro da tua secretaria. Então, isso aí foi feito. Aí nós fomos para Osório, fiquemos lá 15 dias, e aí assim que a gente pegou, teve uma noção como que a gente ia começar a administrar o município. E aí, porque aqui quando o prefeito assumiu a prefeitura, nós não tinha nada. Nós trabalhamos 3 meses com nossos carros, botando gasolina do nosso bolso, não tinha orçamento para te comprar a máquina, tu não tinha dinheiro para nada. Então, assumiu a secretaria, o prefeito de Guaíba não nos deu nada, cortou tudo, saiu. Depois que começou, então, aí foi criar as verbas, criar o orçamento, aí que a gente foi no segundo ano, do primeiro, na metade para o segundo, que a gente começou a comprar as patrolas, as retas escavadeiras, contratar caminhão. A gente, no primeiro ano, eu trabalhei 1 ano só ensaibrando as ruas,
e abrindo as ruas e botando saibro, porque tu não tinha o que fazer. Era tudo banhado, era um pantanal, a dificuldade, tu saía daqui o dia que chovia, tu não podia descer de carro para baixo, tu descia, tu atolava, qualquer rua que tu entrasse. O pessoal vinha lá do fundo para cá, pegava o ônibus na faixa, o ônibus não entrava em Eldorado, aqui dentro, tinha que vir de a pé. Então o pessoal chegava aqui em casa, o pai tinha um armazém, ele chegava ali, então, no lado do armazém tinha uma cerquinha no fundo de uma casa velha que nós morava. Então ali o pessoal deixava as toalhas, os sapatos, as tamancas, os chinelos, lavava os pés ali, botava o sapato e ia pegar o ônibus. Então isso aí tudo o pessoal enfrentaram, a gente também enfrentou, né? E depois de um ano, sim, aí já começou a aparecer o nosso trabalho, e aí a gente começou a fazer a pavimentação das ruas, já teve condições de botar asfalto, dar uma melhoria, colocar a tubulação de esgoto. Então já começou a melhorar. Então aí a gente teve outra visão de Eldorado do Sul. Porque antes era uma vila, um vilão. Então... Tu respondeu várias perguntas minhas juntas, tá? Não, já fui. Agora vou só te pedir umas observações aqui. Ah, Teve uma frase que eu gostaria que tu repetisse ela agora também, que quando tu foi entrar para a secretaria, o gerente falou, que era assim, a única pessoa que sabe trabalhar com terra, trator e barro é tu. Pode falar de novo? foi. Isso aí foi. Aí quando eu falei para ele que eu digo, olha, eu não entendo nada da administração, eu entendo de administrar a lavoura, a pecuária, isso aí eu sei. Se tu chegar a me entregar, tu vai plantar ali o arroz, lá em tal lugar, eu quero que plante assim, pode deixar comigo que eu sei fazer. Agora, ele chegou e me disse, não, eu preciso de uma pessoa que tenha conhecimento e sabe fazer o serviço como tu estivesse fazendo na lavoura. Que tu sabe trabalhar com terra, tu sabe trabalhar com água, tu tem conhecimento de nível. Então, essa pessoa aí que eu quero. E essa pessoa é tu, porque aqui não tem, outras pessoas não têm. Então, tu já vai sair com 50% na frente dos outros, já na administração da tua secretaria. Isso aí eu sempre sabia fazer, né? Então, foi um lado que eu tive mais sucesso que os outros secretários. A outra coisa que eu ia te perguntar era a seguinte frase, né, que eu gostaria que tu repetisse ela. Que a prefeitura não tinha nada no começo e não tinha como fazer nada quando começou a administração. Então, pode repetir essa frase e comentar só um pouco. Eu acho melhor a gente cortar agora Tá e grande? começar de novo. Não é porque vai acabar o tempo. Ah, É no meio da resposta. Pode ser.